Duas figuras que marcaram e mudaram a Igreja. Mudaram o mundo. Papas que quebraram a distância institucional e revelaram aos povos quem é, o que faz e o que pretende o sucessor de Pedro. O Papa Bom, com a intuição profética de chamar a Igreja a Roma para se repensar a si mesma com o único objetivo de se abrir ao mundo e de lhe transmitir de forma mais eficaz a novidade do Evangelho. O peregrino de Deus, que cruzou o mundo e foi ao encontro dos povos, com o seu calor, o seu afeto e os gestos que ficaram gravados não apenas na memória, mas principalmente nos corações. Eles, hoje, são apresentados pela Igreja como modelos de santidade, exemplos para os crentes e inspiração para os homens de boa vontade. João 23 surpreendeu o mundo. Um Papa já idoso apresentava-se ao mundo para suceder a Pio XII. A postura distante e majestática de Eugênio Pacelli é substituída pelo estilo descontraído e afável de Angelo Giuseppe Roncalli. Os que há muito trabalhavam em pequenos grupos por uma igreja mais adaptada aos novos tempos, depressa perceberam em João 23 uma janela de oportunidade. Aconteceu com dois jovens portugueses que, recém-casados, viajaram a Roma e quiseram conhecer o Papa. Na ocasião, transmitiram-lhe o entusiasmo que os movia na igreja. Com esse entusiasmo e esse fogo, nessa entrevista, nós dissemos: isto não pode ser, combinámos, meu marido e eu, isto não pode ser uma coisa de circunstância, de cerimónia, temos que atacar o Papa. E atacámos o Papa realmente, que se deixou atacar com muito gosto e que nos acolheu com aquela bondade e com aquela humanidade que realmente o Papa tinha, aliás, com o Papa Francisco, em que lhe dissemos: Santo Padre, há uma igreja nova em Portugal, uma igreja que não é aquela igreja que se conhece de fora, a igreja, enfim, de certa maneira, com uma certa tonalidade política, ou pelo menos pela forma como é vista, mas que existe essa esperança, pode contar connosco. E foi assim esse encontro. A surpresa João 23 adquiriu contornos ainda maiores quando o Papa revela ter decidido convocar um concílio. Se a notícia é ousada para o mundo, colhe de surpresa a própria Cúria Romana. João 23 diz que foi uma intuição do Espírito Santo e apresenta o facto como consumado. O que decide é algo de profético. Uma vez que, ao convocar o Concílio Ecuménico Vaticano II, diz duas coisas. Diz, em primeiro lugar, que não se trata de completar o Concílio Vaticano I. E, em segundo lugar, é acabar com uma igreja fechada sobre si própria e acabar com um certo eurocentrismo da Igreja para compreender, afinal, a emergência da globalização, daquilo que hoje nós designamos como globalização. A pintora Emília Nadal, que na altura do seu encontro com o Papa conheceu também o seu secretário, Monsenhor Capovilla, recorda a reação do atual cardeal. E o secretário caiu aos pés e que ficou completamente atónito e que lhe fez uma observação e ele, que acho que lhe teria respondido: estás a pensar como um gestor? Quer dizer, ele próprio ficou surpreendido e depois convocou o concílio de motu próprio. De motu próprio, não havia ninguém, provavelmente não teria conseguido convocar. Ao convocar o concílio, ao dizer que se trata de abrir as janelas sem medo das correntes de ar, o Papa vai dizer que é indispensável compreender os sinais dos tempos. O que é que o Papa quer dizer com isto? O Papa João 23 quer dizer que é indispensável que os cristãos percebam que o mundo está em profunda mudança e que é indispensável compreender essa mudança. A mudança passa pelas mentalidades, desde logo pelo interior da própria Igreja, onde muitos setores se revelam contrários ao arejamento proposto pelo Papa. Mas o concílio está em marcha e é uma realidade imparável. João 23 foi um homem que me marcou profundamente,
não só do ponto de vista do ensinamento social, mas por tudo quanto representou para nós a convocação do Concílio Vaticano II e tudo quanto ele, através da sua maneira de ser, transmitiu como imagem que tinha da Igreja e dos cristãos e do papel dos cristãos no mundo. E além do desafio conciliar, o Papa Roncalli marca com as encíclicas que escreve, uma delas, a Pacem in Terris, que coloca a fasquia não só ao nível da paz e da justiça nos países, mas também a nível mundial. Com dois pontos fundamentais. Falou pela primeira vez numa comunidade mundial, portanto, as comunidades humanas deixavam de ficar limitadas a nível nacional e passavam a ter uma dimensão mundial. Falou do bem comum mundial pela primeira vez, dando a entender que, assim como nós falamos do bem comum de uma sociedade, hoje, na altura, já nos princípios da década de 60, já tínhamos que pensar que também a nível mundial há uma coisa chamada bem comum. E depois falou na necessidade de uma autoridade pública mundial. As ideias claras, a tolerância e a facilidade do diálogo que caracteriza João XXIII é algo que surge muito antes de se aproximar do pontificado. É uma construção desde a infância pobre, onde conhece a dureza da realidade cotidiana dos homens e depois no trabalho diplomático que o leva ao encontro de povos e culturas onde o cristianismo era minoritário. É nestes acontecimentos que se reforça a sua capacidade de entender a diferença e a sua sensibilidade ecuménica. Um deles, realmente, um terremoto horrível, quando ele era, digamos, administrador ou visitador apostólico, não sei bem o termo, na Turquia e na Grécia, em que destruiu uma cidade, uma povoação, ele foi viver para as tendas, juntamente com as pessoas que estavam abrigadas em tendas para tratar delas. E isto causa uma enorme impressão em comunidades muçulmanas e ortodoxas, quando havia, sim, não diria uma guerra, mas uma separação absoluta não só entre as comunidades, mas sobretudo entre os líderes religiosos. E, portanto, e depois, quando foi da questão dos judeus, não é? A quantidade de judeus que ele conseguiu pessoalmente e ao abrigo da sua, isso já na Segunda Guerra Mundial também, salvar, foi, enfim, deram-lhe inclusivamente o título de homem justo. Portanto, quando ele morreu foi, ainda me lembro, que é muito novo, não se lembra, mas foi uma comoção mundial, foi um desgosto terrível e uma coisa que todos sentiram. O Papa morre com o concílio a decorrer. É um choque, mas o agravamento da doença já anunciava a proximidade do fim. As últimas horas do Papa são acompanhadas pelos fiéis que não abandonam a Praça de São Pedro. La morte di Papa Giovanni non è stata ancora pienamente descritta e capita, però lui sì l'ha capita. Uno dei più importanti, che ha detto cose importanti, è stato Montini. Ma quando è stato il momento di partire? Io ho detto un giorno, come una cosa, Santo Padre, attorno al vostro letto siamo 3-4 persone, 5-6, ma se vedessi in piazza che cos'è? Io mi aspettavo, e gli dice, lascia perdere, come dire, perché mettersi in luce lui non era abituato. Ma in quella occasione mi guarda e dice, ma è naturale che sia così. È il Papa che muore. Io li amo, loro mi amano. João Paulo II apresentou-se como chegado de um país distante. Distante não apenas na ordem geográfica, mas também na forma como o cristianismo era vivido. A pacatez ou a indiferença que os crentes experimentavam na Europa Ocidental nada tinha a ver com a opressão que mais a leste se abateu sobre os católicos. Karol Wojtyła, cardeal de Cracóvia, trazia essa experiência de uma igreja mais exigente. O batismo não era ali simples tradição de infância, mas uma prova de fogo ao longo da vida. Non abbiate paura.
aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. O cardeal Wojtyła é uma referência contemporânea, é uma referência que vem da Igreja do Silêncio, e esse aspecto é particularmente importante. Se João XXIII abriu à globalização, João Paulo II abriu ao debate e à reflexão, com todas as suas consequências, daquilo que é o mundo contemporâneo, o mundo da laborem exercens, ou seja, o mundo do trabalho, o mundo dos excluídos, que devem ter voz. A voz dos fracos foi também exaltada nos documentos sociais do Papa Polaco. A Laborem Exercens sobre o trabalho humano deixava perceber a proximidade de Karol Wojtyła ao mundo laboral. Para ele, era uma experiência pessoal que o tinha marcado na juventude. Era um homem que tinha uma reflexão aprofundada, muito profunda, do ponto de vista antropológico, sobre esta matéria toda ligada ao trabalho e ligada à relação do ser humano com os bens da terra. O Papa conhece a realidade do trabalho e da exploração que priva o homem da sua dignidade. Da Polónia trazia uma proximidade especial ao sindicato que lutava pela liberdade e pela justiça, o Solidariedade, palavra que o Papa iria projetar para o discurso social da Igreja. Depois vieram duas outras encíclicas sociais, a Solicitude Rei Social, onde o Papa João Paulo II lança de uma forma nova a noção da solidariedade, que, enfim, já era um conceito cristão, mas ele dá-lhe uma projeção tal que houve um teólogo que me perguntou porque é que seria que o Papa tinha deixado de pôr a ênfase na noção de desenvolvimento, que tinha sido, digamos assim, a tónica do pensamento do Papa Paulo VI, como que tivesse transferido, digamos assim, a tónica para a esfera da solidariedade. Eu penso que não houve uma substituição de temas, temática, mas ele introduziu, a partir daí, eu penso que quer na linguagem da Igreja, quer na linguagem do mundo, a palavra solidariedade entrou num discurso normal. Mas este foi o Papa que tocou o coração dos jovens e que com eles estabeleceu um canal de comunicação suficientemente forte ao ponto de congregar 4 milhões nas Jornadas Mundiais da Juventude em Manila. O Papa sabia que a Igreja não podia ignorar as novas gerações. E essa renovação das gerações, existe também um diálogo entre as gerações. Não se trata apenas de valorizar a juventude por ser juventude. Trata-se de valorizar a juventude como sendo o conjunto das novas gerações cientes de que têm uma mensagem a transmitir, uma memória a continuar. E, nesse sentido, essa atenção aos jovens, essa atenção à renovação da Igreja é algo de comum a essas duas grandes figuras que são João XXIII e João Paulo II. Entre nós, não faltam jovens que sentiram a diferença de João Paulo II. Henrique Mota é hoje um editor no mercado livreiro nacional, mas em 1982 estava à frente do Secretariado da Pastoral Juvenil do Patriarcado de Lisboa. Tal como muitos jovens portugueses, também ele se encontrou com o Papa na sua primeira visita a Portugal. Foi no Parque Eduardo VII. Repleto de jovens que extravasavam o Parque Eduardo VII, que se estendiam pelo Marquês de Pombal e talvez pelo início da Avenida da Liberdade e pelas ruas laterais, e que foi um encontro extraordinário. Cada um de nós guarda uma memória desses encontros e, portanto, conheço muitas pessoas que referem a essa ocasião um reencontro com a Igreja ou verdadeiramente uma conversão e uma aproximação definitiva que nunca tinham previsto como sendo possível.
João Paulo II marcou a vida de gerações. Mas marcou particularmente a vida concreta das pessoas. Eu, aliás, tenho sempre penso muitas vezes nisto. Quando vemos fotografias do Papa com as pessoas, todas as pessoas que se encontraram com o Papa referem um olhar profundo do Papa sobre essas pessoas. E, todavia, nas fotografias, parece que o Papa está sempre distraído a olhar para o lado. Mas não pode ser verdade, porque a experiência que todos nós fizemos foi a de que ele parece que nos olhava por dentro. Eu tive esse privilégio em 1991, quando o Papa visitou Portugal e eu tive alguma intervenção, colaboração na organização da visita, e tive o privilégio de fazer com ele um corredor da Casa Carmo, onde ele tinha estado num encontro estritamente privado com a irmã Lúcia. E lembro-me perfeitamente desse percurso que fizemos do modo como ele olhava, que não era um olhar que se intrometia, era um olhar que acompanhava, e foi muito, recordo, mais do que tudo, esse olhar e essa presença. Dom António Ribeiro disse a João Paulo II que a Diocese de Lisboa haveria de lhe agradecer proximamente esta viagem a Portugal. O desafio foi depois entregue ao Secretariado da Pastoral Juvenil para promover uma peregrinação de jovens a Roma. A nós pareceu-nos uma ideia extraordinária, tão extraordinária quanto dificilmente realizável. Naquela altura, só para recordar, estamos em 1983, não havia nem autoestradas, nem telemóveis, todas estas instrumentos que nós temos hoje para organizar coisas difíceis não existiam naquela altura. E não nos parecia fácil, no contexto que se vivia em 1983, estávamos também nessa altura num período de grandes dificuldades económicas e estávamos a passar pela assistência do Fundo Monetário Internacional em Portugal e, portanto, havia salários em atraso, e, portanto, havia grandes dificuldades económicas na sociedade portuguesa, além de níveis de inflação muito significativos. Não nos pareceu que fosse fácil organizar e que, se conseguíssemos, conseguiríamos com certeza levar um pequeno grupo de jovens a Roma. Certo é que apenas um ano depois, em maio de 1983, chegaram a Roma 1000 jovens da Diocese de Lisboa e de outros pontos do país. Que se transportaram em autocarros, que se perderam uns, que tiveram furos outros, que chegaram com mais de 12 horas, talvez o último tenha chegado com 18 horas de atraso. E que todos, eu acho que isto é uma coisa extraordinária, de gesto, daquilo que o Papa Francisco fala hoje, de pastores a cheirar a ovelhas, com o Patriarca Ribeiro na portagem da autoestrada de Roma, à espera de todos os autocarros, desde o primeiro ao último. O cardeal de Lisboa, Dom António Ribeiro, fazia-se acompanhar de um jovem bispo auxiliar, era Dom José Policarpo. Acompanhavam também o grupo, outro bispo auxiliar, Dom Albino Coleto, e Dom Teodoro de Faria, que na altura era bispo do Funchal. Todos eles enquadraram este grupo de 1000 jovens numa visita memorável ao Papa. Há fotografias, aliás, muito interessantes da boa disposição de todos, do Papa, perante aquilo que eram as representações que foram feitas no pátio de Castelo Gandolfo, e do Sr. Patriarca e de todos, porque foi um momento extraordinário. Estava previsto que duraria cerca de 1 hora e durou quase 3 horas esse encontro dos jovens de Lisboa com o Papa, e foi, sem dúvida, um gesto que teve a maior importância na pastoral juvenil do Patriarcado de Lisboa e, na verdade, não só do Patriarcado de Lisboa, porque houve jovens de outras dioceses que se juntaram também a este grupo, que era de facto maioritariamente de Lisboa, tinha partido da iniciativa do Bispo de Lisboa, mas acabou por congregar, felizmente, uma representação que era muito mais alargada do que a Diocese de Lisboa. Mas João Paulo II seria o peregrino de Deus. Muitas viagens, muitos quilómetros e diversas circunvalações planetárias para estar junto de uma humanidade dispersa por povos e culturas que eram rosto da universalidade da Igreja. João Paulo II baseia o seu carisma e o seu sentido profético nessa capacidade extraordinária, até praticamente ao fim da vida,
de viajar por todo o mundo, de ir a toda a parte. Isso é algo de fantástico e é algo que afirma bem essa Igreja global, essa Igreja universal, essa Igreja do humanismo universalista, pondo a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar. Viagens que conduziram o Papa a países marcados pelo desenvolvimento ou a paragens onde a pobreza se impunha. Viagens em busca do homem e do cristão. Foi também assim em Timor, muito antes da independência. Henrique Mota era agora jornalista da Rádio Renascença e teve o privilégio de ser um dos 2 únicos portugueses que puderam acompanhar esta visita. Momentos onde os cuidados diplomáticos se cruzavam com o amor do Papa pela fé e pelo sofrimento de um povo. O Papa não beijou o chão de Timor, que foi uma coisa que desapontou na altura as autoridades da resistência, mas em que talvez era o único aspecto em que Portugal e a Indonésia estavam de acordo, porque Portugal entendia que o Papa tinha beijado o chão de Portugal em 1982, quando aqui esteve pela primeira vez, e a Indonésia entendia que tinha beijado 3 dias antes à chegada a Jakarta. Mas o Papa tinha pedido para estar uma cruz no chão que ele beijaria. E no último momento, já ele estava a descer as escadas, houve um segurança indonésio que retirou a cruz. E vê-se uma troca de palavras entre o Santo Padre e o Bispo Monsenhor Belo, mais tarde, já em Tacitulo, onde foi celebrada a missa, se veio a perceber que essa mesma cruz estava aos pés do altar porque o Papa tinha dado indicação de que não começaria a missa sem executar o gesto que tinha pensado executar, que era não beijar o chão, mas beijar uma imagem de Jesus Cristo crucificado que ele aproximava da experiência de sofrimento do povo de Timor. Henrique Mota constatou na altura o desconhecimento dos jornalistas estrangeiros relativamente à situação política do território. Além das explicações fornecidas pelos jornalistas portugueses, os gestos do Papa despertaram também para o drama vivido pelos timorenses. Na verdade, quando o Papa saiu de Timor, Timor estava na agenda das questões mundiais. E isso, eu acho que, por justiça, devemos reconhecer que se deve ao Papa João Paulo II, que muitas vezes é acusado injustamente por não ter tomado posições mais públicas e mais claras, que com certeza teriam sido muito relevantes e interessantes para nós, que estávamos à distância de Timor, mas que não teriam provocado resultados positivos e provavelmente teriam provocado resultados negativos naqueles que verdadeiramente estavam em Timor a sofrer. João Paulo II e João XXIII entram hoje no número dos santos que a Igreja propõe como modelos de vida para os crentes. A santidade, algo que não é extraterrestre, mas, desde logo, um desafio a todos os que receberam o batismo e se dizem cristãos. Têm agora 2 novos modelos, contemporâneos, onde não faltam virtudes que nos inspirem os dias. A partir de exemplos concretos, a partir de cidadãos exemplares, a partir de figuras que afinal compreendem que o mundo é imperfeito, mas que o mundo exige permanentemente esta resposta. Falou do exemplo dos jovens, falamos de exemplos de pessoas do nosso tempo. É indispensável que todos percebamos que a santidade é um desafio para todos os homens e mulheres de boa vontade, é um desafio para todos quantos põem a dignidade da pessoa humana em primeiro lugar.